Boa tarde, pessoal. Por favor, vamos nos acomodando, porque estamos de volta ao Mercado Livre AB Solar. Vou pedir, por favor, que todos se sentem. Nós temos outro painel fundamental. Espero que vocês tenham tido um tempo agradável no coffee break. Obrigada. Eu não sei se vocês repararam, mas no crachá que nós estamos usando, ele é fabricado em papel semente. Isso mesmo, ele tem sementes dentro. Então, vocês podem plantar esse crachá em uma horta ou em um vaso que vai nascer. Aconteceu isso no evento passado e muitas pessoas acabaram plantando e foi excelente. Hoje, a nossa plantinha que vai nascer é um pé de agrião. Olha só que delícia. No evento que a gente fez em abril, como eu falei para vocês, sobre armazenamento de energia e hidrogênio verde, o Donato, que está aqui com a gente nesse painel, ele plantou o crachá dele, que tinha uma semente de manjericão. Eu vou pedir, por favor, para a gente colocar a foto no telão. Olha aí. Donato, que já está maior? Já está atualizada? É, esse manjericão já você vai poder degustar. Obrigada, que a gente possa, então, no próximo evento, não colocar uma, mas colocar aí um painel de fotos com os crachás de vocês. Eu, com certeza, vou plantar o meu. Pessoal, eu lembro que vocês podem fazer perguntas para os palestrantes, como aconteceu agora, e é extremamente proveitoso para o nosso debate. O QR Code é esse que está aqui no nosso telão. Então, vamos dar início ao nosso segundo painel do dia. Eu chamo ao palco o diretor técnico regulatório da AB Solar, Carlos Dornelas. O Dornelas já exerceu funções de liderança em empresas como a CCE, Diferencial Energia, Duque Energia e Cepel Eletrobras. Ao longo de 30 anos de tudo bem de experiência profissional, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, MBA e pós-MBA em Gestão Empresarial em instituições de ensino como a UERJ, a UFRJ, a Unifei e a FDC. Ele é professor de Assuntos Regulatórios e Comercialização no Mackenzie para o curso EUREM, em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, do qual também é coordenador, e ele é representante brasileiro no Comitê de Estudos sobre Mercados e Regulações do SIGRE. Eu convido agora o diretor-geral da Volt Robotics, Donato Filho. O Donato, além de plantar as nossas sementes, ele dedicou-se nos últimos anos a temas relevantes para o setor elétrico, incluindo o dimensionamento da conta Covid, a alocação de riscos para as usinas eólicas e solares nos leilões, o planejamento estratégico de empresas de energia, além da precificação de riscos com o PLD horário. O Donato é engenheiro eletricista com honras pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, com doutorado em Direito, além de pesquisador na Unicamp, Fulbright Visiting Scholar na Cornell University e formações incluindo o ISPER, a Fundação Dom Cabral, a Manaqui, imersão no Vale do Silício e o Leadership Vanguard Program da Shinstel e Design Thinking no MIT. Convido agora o CEO da PV Operation, Siqueira Neto. O Siqueira, que já esteve aqui conosco mais cedo, ele tem doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. A sua tese foi sobre estratégia para o desenvolvimento institucional e tecnológico do setor de energia fotovoltaica. Ele estudou em universidades na Alemanha e foi pesquisador afiliado da Harvard Business School. É um profissional com histórico de 10 anos de trabalho no segmento de energia solar, especializado em planejamento estratégico, gestão de inovação, design de projetos e de gestão e de energia fotovoltaica. Convido agora a diretora de Assuntos Regulatórios da Comerc Energia, Ana Carla Pet. Ana conta com mais de 20 anos de experiência em regulatório, gestão estratégica de operações, riscos e oportunidade, atuando em cargos executivos do setor de energia e empresas como a Braskem e a Odebrecht Energia. Ela é engenheira química e advogada, mestre em engenharia mecânica, com pós-graduação em produtos financeiros e gestão de risco e MBA em gestão executiva. Convido agora ao palco o gestor de vendas de usinas solares da WEG, o Fernando Casasola.
Fernando é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, com pós-graduação na PUC, Rio Grande do Sul. Possui uma trajetória profissional de 9 anos dedicados ao desenvolvimento e implementação de projetos no segmento de energia solar. E eu convido, por fim, o Utility Scale Solar PV Projects da Sungrow, o Matheus Medeiros. Matheus é engenheiro eletricista pela Universidade de Salamanca, além de ter estudado também em universidade na Escócia. Ele está inserido no mercado de energia fotovoltaica desde 2017, com experiência internacional em projetos fotovoltaicos de geração centralizada, principalmente na Europa, Latam e África, trabalhando tanto com foco nas soluções de média tensão, quanto estruturando a implementação EPC de parques solares. Atualmente, ele trabalha no âmbito de engenharia de aplicação dos produtos Sungrow em projetos solares de geração centralizada no Brasil. Muito obrigada a todos por essa mesa. Vamos agora assistir um vídeo com mensagens dos nossos parceiros. Agora eu passo a palavra para o diretor técnico regulatório da Bessolar, Carlos Dornelas, que será o mediador desta nossa mesa. Muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui com vocês. Eu agradeço aqui a participação dos meus colegas de debate, que certamente será muito rico, e a todos que nos assistem, né? Além dos nossos patrocinadores. O nosso tema principal aqui é a autoprodução, mas, obviamente, passa também por preços e escolha do consumidor. Na mesma linha do Mercado Livre, né, a autoprodução também é uma escolha do consumidor, que deseja ser livre, porém com a sua produção própria. E, sem dúvida, a autoprodução por equiparação, que é um termo que mais tarde nós vamos explicar com mais calma, foi um veículo muito importante, ainda é, né, está sendo um veículo muito importante para o desenvolvimento da energia solar no país. Então, mais recentemente, nós vimos que existia uma intenção de se modificar as regras para esta autoprodução. E nós ficamos bastante preocupados na Bessolar, porque nós queremos que este veículo permaneça. No fundo, nós queremos que a fonte solar continue se expandindo de forma exponencial. E, para isto, a autoprodução é muito importante. Então, mais recentemente, como eu mencionei, surgiu essa intenção de modificar. Eu vou ser bem breve aqui, tá? É mais uma abertura para a gente iniciar o debate. E, com isto, nós atuamos porque já existem algumas ameaças em relação à energia solar que nós estamos trabalhando para justamente permitir a expansão da fonte. Uma delas é justamente essa alteração, né? E nós até aproveitamos a medida provisória recentemente, que foi publicada pelo governo, para nós fazermos algumas propostas de emendas em relação ao tema, para pacificar. Estamos ali aguardando que o assunto caminhe, né? Também vivemos hoje em dia uma questão de conexão. A conexão é uma questão que
paira não só na geração centralizada de maior porte, como também na de menor porte. Hoje em dia até espalhou, né, essa questão para a geração de menor porte, incluindo telhados solares, pasmem. E, por último, os cortes renováveis, né, que até entendemos que, eventualmente, possa haver algum tipo de corte na parte física, mas não faz sentido que não haja o ressarcimento comercial. Então, atuamos ali também fortemente em relação a isso. E o que nós queremos, né, em última instância, em relação à autoprodução, voltando aqui para o tópico principal, é justamente que nós tenhamos a preservação de negócios existentes. Nós temos vários negócios que já aconteceram e eles não devem ser tocados, até na lógica de segurança jurídica e regulatória. Caso haja uma mudança, e nós estamos propondo algumas mudanças mais favoráveis à energia solar, mas caso haja mudanças que não sejam, que elas aconteçam de forma gradual e suave. Isso é muito importante que tenhamos em mente, né? Toda transição ela precisa ser feita com calma para que não haja rebatimentos inesperados. E, por fim, aqui é mais um detalhe, né? Queremos que o conceito de consumo líquido seja bem definido. No mais, aqui nós já falamos bastante no começo do trabalho. Eu já vou passar a palavra para a gente ganhar tempo, porque nós temos aqui vários palestrantes, né? E eu faço muita questão de ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, eu peço a vocês que, por favor, procurem respeitar o tempo, se possível até consigam antecipar. Vamos adiante? Obrigado. Vamos adiante, sim. Nós que agradecemos. Dornelas, palmas, por favor. Agora nós vamos ouvir o diretor-geral da Volt Robotics, o Donato Filho. Tá joia. Bom, muito obrigado a Absolar aqui pelo convite. Obrigado aqui a todos os colegas de mesa, né? De palco, né? Não tem mesa, né? Pela oportunidade aqui de cadeiras, né? E muito obrigado a todos vocês aqui que voltaram do coffee break, né? O coffee break estava muito bom, né? Estava difícil de sair de lá. Então, muito obrigado. A gente vai falar um pouco aqui sobre sinais de preço, né? E o sinal de preço é como se fosse aqui para consumidores, para todo mundo que está no mercado, né? Ele indica para onde ir. Normalmente, quando a gente tem um sinal de preço alto, né? Isso é uma coisa que afasta, né, consumidores, e isso, obviamente, é uma coisa que chama geradores, chama a oferta. Ao passo que, a hora que a gente fala de sinal de preço baixo, é algo que motiva consumo, né, atrai consumidores, e, por outro lado, ele acaba, né, com preço baixo inviabilizando projetos. E esse negócio de preço alto e preço baixo vale para curto prazo, né, vale para o dia a dia, vale para o hora a hora, e também vale para o horizonte mais longo, que é justamente onde que a gente fala de viabilizar os investimentos, né? Então, para começar a falar de preço e tudo mais e de energia, eu só queria começar com uma curiosidade, que eu não sei se todos conhecem, né? Mas nessa foto aqui é um discurso de um candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Na verdade, ele era presidente na época, Ulysses Grant, e Ulysses Grant foi muito importante na Guerra Civil, ele ajudou muito a pacificar e conseguiu... foi muito importante na vitória, né? E ele, quando era presidente dos Estados Unidos, ali em 1876, teve uma feira na Filadélfia. E aquele senhor ali, à direita do Ulysses Grant, né? O Ulysses Grant está com a mão assim, aquele senhor ali à direita dele era Dom Pedro II. Dom Pedro II fez uma viagem para os Estados Unidos, percorreu mais de 15 mil quilômetros, e ele era um entusiasta, né, de tecnologia. E ele teve a oportunidade de fazer 2 defesas lá na feira da Filadélfia. A primeira delas foi subir num caixote e fazer um discurso, depois de ter visto o telefone do Graham Bell, que aquilo lá ia mudar o mundo, né? E a segunda delas foi conhecer, na época, o Thomas Edison e falar, não, esse negócio vai ter que ir para o Brasil. Tanto é que a energia elétrica no Brasil começou em 1879, a primeira iluminação pública que a gente teve. E foi exatamente no mesmo ano que estava colocando iluminação elétrica em Manhattan. Então, o Brasil, no setor elétrico, começou muito cedo. E a gente gosta muito dessa parte da história, e a gente vai trazendo essa história pela capa da revista Time. Então, a gente começa lá atrás com o Thomas Edison. O Thomas Edison tinha os geradores dele de corrente contínua,
ele era um cara de geração descentralizada para a época, e o gerador dele não chegava muito longe com a corrente contínua, era um raio pequeno. Então, cada um que quisesse ter gerador, né, tinha eletricidade e tinha que ter o seu próprio gerador. E aí começou a ter um movimento, né? Então, o hospital podia ter um gerador, os bondinhos tinham gerador, as grandes corporações tinham gerador, e aí por aí a iluminação pública da cidade começou a ter gerador. E aí veio um cara na sequência, né, que foi o Nikola Tesla, que está ali que é a segunda capa da Times, né? E ele foi o precursor da corrente alternada. Ele tinha um problema muito sério, ele tinha alucinações, né? E graças à mãe dele, ele conseguiu canalizar essas alucinações, né? Ele treinava muito e ele conseguia imaginar os equipamentos funcionando, praticamente uma simulação em tempo real. E quando ele imaginava uma máquina e ele falava, vamos construir a máquina de tal jeito, e desenhava, a máquina funcionava sempre de primeira. E ele foi o precursor da corrente alternada, fez a instalação da primeira usina lá em Niagara Falls e conseguiu entregar energia em Buffalo a 90 quilômetros, coisa que era impossível com a tecnologia do Thomas Edison. Quem quiser, tem um filme muito bom, que é A Guerra das Correntes, tem o filme também, tem o livro também, né? E aí, nessa guerra da corrente, né, a gente está aqui hoje graças ao Tesla, né? A energia sendo gerada em grande escala, distribuindo, e depois a gente está convivendo hoje também com a energia de pequena escala, descentralizada. E teve um cara que entrou na jogada, que é o terceiro ali, que foi o Samuel Insull, que ele teve a grande sacada de empreendedor dessa história, e falou, com um gerador desse do Tesla, eu vou atender um monte de gente, sai uma linha para cada lado, né? E ele foi o cara que inventou essa história que a gente vive até hoje de monopólio natural das redes, né, principalmente da rede de distribuição. Qual que foi a sacada dele? Só tem 3 caras que têm energia. Os bondinhos, que andam de manhã e à tarde, os escritórios que funcionam durante o dia e os magnatas que têm energia à noite. Deixa eu atender todo mundo, que eu vou atender todo mundo com um único gerador. E a tarifa vai cair, vai se popularizar, todo mundo vai ter acesso. E isso, de fato, aconteceu. Entraram uns caras depois fazendo mágica no setor. A gente viu que era mágica contábil e quebrou, que é a foto da Enron ali na Fortune, não deu para achar da Time dessa vez. E agora, hoje em dia, o que a gente vive muito, né, tudo que está acontecendo em termos de conectividade, veículo elétrico, armazenamento com o Elon Musk e com a Tesla. Essa questão da história eu acho que é muito interessante. Só queria mostrar uma foto aqui. Vocês vão ver que eu não mudei nada com o tempo, né? Essa foto foi tirada em 2000. E é uma foto que existe lá em Niagara Falls. É justamente o Tesla com um projeto aberto no colo, olhando para a cachoeira. E ali tem a primeira hidrelétrica que ele projetou. Então, fica a dica, quem for tirar férias, Niagara Falls e Tesla. Tá? Bom, vindo agora para o sinal de preço, essas questões se modernizaram demais. E eu gostaria de falar rapidamente de uma empresa que associou muito a questão da tecnologia com o sinal do preço. É uma empresa inglesa que hoje já está em vários países, a gente não ganha nada falando dela, mas que é a Octopus. O que eles fizeram? É meio que o sonho que a gente vive hoje no setor elétrico. A hora que a gente olha no site deles, quem quiser entrar pode entrar, eles, para mim, chegaram no cúmulo. Aquele pop-up que apareceu ali, com aquele polvinho, primeiro, o polvinho todo fofinho, não sei o quê, né, agrada as crianças, né? As mulheres gostam, nossa, que fofinho, e tal, eles dão aquilo lá de pelúcia. Então, conseguiram trazer, para conversar sobre energia, né, um público muito diverso. E aquela mensagem ali, ele está falando o seguinte para a pessoa, olha, meu amigo, eu estou vendo aqui que você está usando um computador, né? E eu estou vendo que o seu computador é um laptop. E eu estou vendo que o seu computador está com a bateria cheia. Se você tirar o seu computador da tomada hoje, das 18 às 21, você continua trabalhando, usa a bateria, tá? Eu te dou 20 reais, 10 reais, você quer? Né? E aí você imagina, com uma mensagem dessa para milhões de pessoas, ele tira 3, 4 GB do pico. Então, muitas térmicas que seriam despachadas não são despachadas, e essas térmicas, se a empresa já tivesse comprado energia, ela vai vender no preço caro, que é o preço do pico. Se ela não tiver comprado, ela evitou o custo. Então, ela tem um ganho econômico e evita e compartilha esse ganho com os consumidores. E aí, tudo que a gente fala de produto e tal, tem lá na página, fala, olha, eu quero energia preço fixo. Ele fala, tudo bem, paga 105 por mês, está fechado. Não, eu quero energia que o preço varia com o mercado de spot. Tudo bem, paga 94 por mês, mais a variação de spot. Não, eu só quero energia verde. Então, tudo bem, você paga 108. Eu tenho veículo elétrico, eu tenho bateria, eu tenho não sei o quê. Você vai tendo preços diferenciados em função de deixar ou não eles atuarem no seu mercado. E eles entenderam toda a complexidade ali, tanto é que eles colocam na página deles já, gente, se você vier com a gente, não vai ter nenhum técnico aí para destruir a sua casa, quebrar a sua parede, fica tranquilo, é só uma mudança contratual.
não vai ter que falar com a distribuidora, né, porque isso atrapalha. Ele colocou tudo isso, você pode ir embora a hora que você quiser, está tudo ali para ajudar os clientes. Hoje em dia, um dos produtos de destaque da Octopus que está lá é o Shape Shifter. Mas o que é isso, gente? É isso daqui, ó. É simplesmente uma tarifa que é muito barata durante a noite, não é um pouco mais barata do que o consumo normal, né? A linha é durante a manhã e é muito cara no fim da tarde. Então, se você aderir a essa tarifa, você mudando o seu hábito, você vai gastar muito menos com energia, vai demandar menos investimento e vai demandar menos acionamento de usinas caras lá no horário de pico. Bom, por que tudo isso, gente? Isso daqui, voltando para o Brasil, né, é a curva do Brasil. A curva de carga Brasil em 2017. O que a gente tinha em 2017? Ali, a gente tinha duas coisas importantes. Primeiro, uma baita rampa no começo da manhã, né, todo mundo tomando carga, chegava ali nos 14, tinha um delta, né, de 14.000 megawatts nas 7 horas ali, entre as 4 da manhã e as 11 horas, basicamente 2.000 megawatts por hora. E a gente tinha um outro pico ali no fim da tarde, que era um pico justamente, né, nem precisa botar número e fazer conta, que só durou 1 hora ali, então são 5.000 megawatts por hora. Tá? Isso é que acontecia lá em 2017. Se a gente volta a isso, a gente não fez agora, depois eu até explico por quê, mas a gente fez para 2023. A gente tem essa curva laranja. O que acontece com essa curva laranja? Primeiro, a gente fez ali de cinzinha, clarinho e tal, a curva de 2017 para a gente poder comparar. A hora que a gente olha no começo da manhã ou a gente olha no fim da tarde, a gente vê o quê? Crescimento de consumo. O consumo aumentou, né? Mas o que a gente percebe? A laranja de manhã não tem mais pico. Mas não é porque o consumo não aumenta, né? O consumo aumenta, mas é que tem muita usina solar já gerando durante a manhã, então não sente o aumento de consumo. E depois, o que acontece à tarde? À tarde, gente, tem aumento, né? Dá para ver ali, é um aumento, hoje, em 2023, né, a gente pegou um dia útil, 16.000 megawatts, 2.300 megawatts por hora. Perceba que não é tão grande em relação aos 2.000 megawatts por hora, que só que ocorria de manhã, agora está ocorrendo no fim da tarde. E isso daqui tem levantado muita discussão sobre, olha, não temos que, de certa forma, né, atender essa curva custe o que custar. Então, qual que é a solução? A solução, gente, tem sido, faz leilão, tá certo? Faz leilão de reserva de capacidade, vão botar mais usina para conseguir suportar o pico. Qual que é o problema que a gente vê, gente? Esse leilão é muito específico, é para atender. A gente não está questionando o leilão, mas eu vou falar qual que é o nosso questionamento agora. É para atender um consumo no fim da tarde. O que significa? Um consumidor, ou como esse daqui, ele tem que pagar para essa energia que está sendo contratada. Ali, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 embaixo são os dias da semana. O 1 é o domingo, né? E aqui a gente vê os picos de consumo dele. E olhando aqui embaixo, a gente vê que ele começa a consumir ali pelas 9 horas e para de consumir às 19, 18, 19. Esse cara está consumindo justamente naquele horário que o sistema está consumindo muito. Ele tem que pagar por essas térmicas porque ela está existindo, de certa forma, para garantir a segurança do atendimento dele. Mas consumidor, gente, é um bicho muito diferente. Se a gente olhar este consumidor aqui, ele não deveria pagar, porque esse cara ele só consome de madrugada. Perceba que a curva dele começa na 0 hora, meio-dia ele não consome mais nada. Por que esse rapaz, né, vai ter que pagar pela térmica ou que foi construída, né, ou pela hidro que vai entrar, ou pela bateria também, né, que ela entre, que justamente vai atender somente esse período, vai atender o pico da tarde, se ele consome energia durante a noite. E todos esses leilões que estão ocorrendo, eles têm duas formas de rateio, né? Ou rateia o custo das usinas pela média mensal de consumo, esse cara vai pagar, vai subsidiar o outro, né? Ou ele acaba atendendo pela média dos últimos 12 meses sem entrar como reserva, que é como o consumo de reserva é feito. Então, a nossa proposta inicial é, olha, se a gente der o sinal de cobrar reserva de capacidade para quem consome realmente no fim da tarde, a gente vai ter, no Mercado Livre, uma abertura enorme em termos de produtos e serviços que vão poder ser oferecidos. Então, vai ter essa alocação que está tendo, acaba levando a um subsídio, né, e também limita a oferta de produtos. Como resolver isso? Mudar o critério de rateio. Bom, um outro ponto, gente, que também atrapalha o desenvolvimento do mercado não é a onda de calor, tá certo? É como a gente está lidando com ela. Aquela curva ali em cima
é o encargo de serviço do sistema. O que é esse encargo de serviço do sistema? É o despacho de usinas, principalmente termoelétricas, que não estava previsto pelos modelos, foram despachadas fora da ordem do mérito. Por que que o ano passado inteiro ele foi tão baixinho e ali em novembro, dezembro e janeiro ele aumentou tanto? A resposta está aqui, olha. Essa curva aqui é a curva da geração termoelétrica horária ao longo do ano. A curva roxa é aquilo que os modelos que calculam o preço mandaram gerar de usina. O preço foi formado com base na curva roxa. A curva laranja é justamente a curva da geração real. Toda a diferença entre curva laranja e curva roxa virou encargo de serviço do sistema. O que acontece? Um consumidor que foi lá e falou, olha, eu vou me precaver, ele negociou um contrato, falou, olha, eu quero modulação no perfil da carga e tudo mais, ele teve o contrato dele alocado no perfil da carga. Se bateu o volume, ele não teve sobra, não teve déficit nenhum, a PLD, tá certo? Ele pagou mais caro para ter essa segurança, mas, na hora do vamos ver o que aconteceu, ele vai ter que pagar, porque esse encargo é rateado por todos. Então, isso é uma coisa que enfraquece o mercado, enfraquece o sinal de preço. E isso é péssimo para quem desenvolve o projeto, é péssimo para quem gera, porque está falando que a energia vale, né, o preço dela saiu pela curva roxa, mas não é. A energia valia muito mais, saiu pela curva vermelha, pela curva laranja. Né? Então, está desvalorizando todo o trabalho dos geradores que colocando energia no mercado. Então, quem quiser mais detalhe, o metodenergia.com.br tem essa comparação usina a usina e tudo mais, mas se a gente não melhorar o processo de formação de preço do mercado, a gente vai viver com esses desincentivos ao desenvolvimento do mercado livre e ao desenvolvimento de produto, a ofertas mais personalizadas que conseguem enxergar a necessidade do consumidor. Então, acho que a primeira conclusão que a gente gostaria de trazer é que sinais de preços consistentes fica alto quando está caro gerar, fica baixo quando está baixo gerar, são fundamentais para o desenvolvimento do mercado. Só que não acabou, né? Só rapidinho. O outro ponto, gente, é que cada vez mais a gente tem modelos de negócio que estão sendo baseados em tarifas. A geração distribuída está baseada em tarifa, precificação, né? A autoprodução tem uma componente forte de tarifa e uma componente de encargo. O próprio mercado varejista, para quem está vendendo produto indexado a desconto do mercado regulado, tem uma componente de tarifa. A gente tem que entender a parte de tarifa para conseguir fazer as vendas e para conseguir colocar energia no mercado. E aí a gente vê que existe uma diferença absurda entre as distribuidoras. Aqui a gente tem um gráfico da parcela da distribuidora, né? A gente vê que ela pode custar quase R$400 ou pode custar um pouquinho mais do que 100. Então, dependendo de onde você está vendendo, você está alocando, o preço vai ser diferente. A gente vê, em energia, a diferença não é tão grande. As cores, gente, são submercados, tá? Por isso que a gente mostra que não tem nenhum padrão. O norte é mais barato, não sei o que, não tem, fica uma salada que a gente põe cor por submercado. E a gente olha também o uso da rede de transmissão. Você pode pagar 50, você pode pagar 25, dependendo de onde você está. Então, isso faz com que esses produtos todos baseados em tarifas tenham uma complexidade enorme de precificação. E aí, não bastasse ser diferente, eles variam de forma muito diferente. Isso daqui são os reajustes do ano passado. A gente teve reajuste de 15% e teve reajuste negativo. Dependendo da distribuidora, você pode ter aumentado mais ou aumentado menos. E aumentar mais não significa que é melhor para o negócio. Depende do negócio. Se foi um negócio baseado, por exemplo, você deu um desconto garantido e quem aumentou foi a componente de encargo, você vai ter que compensar aquele aumento tirando margem da sua energia, porque é o único lugar que você tem espaço. Então, muitas vezes, o aumento acaba prejudicando o negócio de quem está baseado em tarifa, depende da modelagem. Acabou meu tempo mesmo? Não. Não, é que aqui desapareceu, a gente deu um susto. Por fim, gente, só um jabazinho rápido. A gente desenvolveu ali o canal tarifário, onde a gente faz as previsões ali de tarifa. E aqui é só para mostrar para vocês, isso daqui é um produto fictício aqui para vocês. Cada linha dessa é uma distribuidora. A gente mostra como varia a margem desse produto em função da distribuidora. Você pode sair de uma margem de R$140 para uma margem de 40, só porque você escolheu um lugar diferente para desenvolver, né, o seu projeto. Então, acho que aqui, para concluir, né, que os sinais de preços consistentes, né, e essas previsões tarifárias, elas são fundamentais para a gente desenvolver o mercado livre de energia, para a gente conseguir precificar o projeto, a margem e o retorno. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, Donato. Agora eu passo a palavra ao gestor de vendas de usinas solares da WEG, Fernando Casasola. Boa tarde a todos. Eu vou tentar aí recuperar esse tempo perdido e tentar ser um pouquinho mais breve na minha apresentação aqui. Inicialmente, então, só trazendo um pouquinho em números a WEG, né? Eu acredito que todos aqui já conhecem, mas um dado que a gente gosta de trazer sempre é que no ano de 2023, aproximadamente 60% do nosso faturamento
ele foi concebido com produtos criados pela WEG nos últimos 5 anos. Então, essa verticalização é muito importante para a WEG como um todo, né? E isso também vem com o intuito de, cada vez mais, a gente trazer soluções robustas para o mercado de energia solar. Aqui, hoje, a gente vai trazer para vocês um pouquinho das deficiências, tá, que a gente encontrou na parte de execução de projetos, como a gente pode auxiliar vocês no desenvolvimento, na estruturação de um projeto robusto, para que, no fim do dia, o retorno do capital investido seja de acordo com o esperado, que não tenha nenhuma variação no processo de implantação do empreendimento. Então, como eu falei, a gente, lá no início, em 2014, quando a WEG começou a implantar usinas solares, né, quando a WEG decidiu também implantar o serviço e não só o fornecimento de equipamentos, a gente passou por vários processos, amadurecimentos e crescimentos. E esses processos fizeram com que a gente cada vez buscasse otimizações para que, no fim do dia, as soluções apresentadas fossem mais assertivas e mais coerentes com o negócio de cada investidor no dia a dia. Aqui a gente traz uma deficiência que foi encontrada pela gente na questão de implantação dos empreendimentos. Tá? A gente notava que a curva de desembolso em relação à efetividade da execução da obra em campo acabava destoando e prejudicando o nosso EPCista, o nosso parceiro integrador lá na ponta. Então, com isso, a gente decidiu trazer o risco para dentro de casa, para dentro da WEG, antecipar esse recurso para o nosso parceiro, antecipar essa receita para que ele pudesse ter pulmão na execução do empreendimento e pudesse focar na performance em campo. Isso, é claro, que é um risco, né, que a gente traz para dentro do empreendimento, para dentro da companhia como um todo, mas o nosso cliente final fica confortável em relação à execução quanto à efetividade do que está acontecendo em campo. Então, um ponto importante que a gente sempre gosta de trazer e vem trazendo como boas práticas e vem dando muito certo no mercado é estressar ao máximo possível o empreendimento, a questão da parte civil no pré-venda, no pré-construção. A gente vê muitos players no mercado hoje com uma atenção muito grande na curva A, uma atenção muito grande nos equipamentos e acabando deixando um pouco despercebido essa questão da obra civil, que, no fim do dia, é o que pode dar o maior desvio em relação ao projeto. Isso é uma recorrência muito grande e um erro muito cometido no mercado. Esse desvio em relação a esse olhar para a obra civil, para esse escopo tão importante para o empreendimento, acaba fazendo com que o número e o retorno esperado, no fim do dia, não seja refletido com o que o player, lá, o investidor, havia planejado para o seu investimento. Então, uma política nossa é ir a campo, fazer ensaios de solo, SPT, plano altimétrico, discutir com o investidor qual é a melhor solução, estressar ao máximo esses escopos, que a gente sabe que lá na frente vai poder dar celeridade em obra e não vai encontrar nenhum desvio, nenhuma surpresa que acabe onerando o empreendimento também. Isso é uma solução que, como eu falei, não só a WEG, mas todos os players seriam indicados a fazer isso, porque acaba fazendo com que o teu investidor lá na frente ele tenha uma segurança muito maior em relação a estar aplicando esse dinheiro, a estar fazendo esse investimento, a estar sendo seu parceiro nessa execução dessa obra. Aqui, então, um case também de sucesso, né? A gente trouxe esse case de GD, mas também está sendo muito aplicado em GC, onde o nosso cliente tinha um projeto básico, quase que executivo, com 9 mil metros cúbicos de movimentação de solo, e a gente acabou reduzindo essa movimentação para aproximadamente 300 metros cúbicos de movimentação. Isso é muito e extremamente importante, porque eu não vou só estar mexendo no CAPEX da terraplanagem, mas eu também estou falando de drenagem, eu também estou falando de interferência na capacidade de absorção do solo, e eu também estou falando em diminuir a capacidade e a interferência e possibilidade de ter um sinistro em campo. Porque é importante a gente falar em geração fotovoltaica, em energia solar, mas também olhar para esse olhar de quanto menos eu impactar no local, quanto menos eu impactar no ambiente, de fato, mais eu vou estar gerando uma energia limpa. Então, esses conceitos de impactar o menos possível no solo, naquele local, vem trazendo muitos ganhos e vem diminuindo aí, então, o percentual de risco em relação a algum sinistro ambiental no empreendimento. Então, alguns desafios enfrentados, né? Como eu falei, a gente, no decorrer desse tempo, veio encontrando alguns processos com deficiências. Hoje a gente
é mais de 200 pessoas trabalhando exclusivamente com usinas solares dentro da WEG. Então, a gente tem inúmeros processos, inúmeras deficiências encontradas que a gente encontrou soluções e pode estar compartilhando também com todos os parceiros aqui presentes. Fico à disposição também para depois estar falando com cada um, estar compartilhando nossas experiências, estar levando cada case aí para a gente poder contribuir com vocês também. E aí, a partir dessas deficiências, a gente encontrou várias medidas de padronização que foram fazendo que o processo se tornasse menos moroso e mais efetivo. Essas medidas de padronização, elas têm melhorias diárias, todos os dias a equipe de implantação passa por processos, traz os nossos EPCistas parceiros para dentro da WEG para fazer qualificações e poder também estar entregando um empreendimento cada vez mais robusto. Então, aí alguns resultados, né? Essa evolução na estratégia, ela nos trouxe um aumento significativo na execução de plantas solares. A gente sempre fala que a gente teve uma dificuldade muito grande para vender para dentro da WEG, né? Essa ideia de trazer para o escopo o serviço, mas porque, no fim do dia, a WEG ela é um fabricante de equipamentos, né? Então, os números tiveram que ser números muito robustos para que a companhia como um todo aceitasse entrar nesse desafio conosco e trabalhar, de fato, com usinas. Aqui é um case de sucesso, então, aplicando todas essas metodologias que eu comentei com vocês, essas melhorias, esses processos, a gente aí conseguiu entregar esse empreendimento com aproximadamente 45 dias de antecedência. Então, o cliente começou a gerar receita mais cedo, começou a gerar energia. E um detalhe importante é que esse empreendimento, durante o período de execução dele, ele teve aproximadamente 40% de período chuvoso. Então, além desses impactos, a gente conseguiu, aí, no decorrer da implantação, reduzir o impacto no COD e entregar o empreendimento com antecedência. Eu trago esse case para demonstrar que, realmente, a gente consegue, definindo metodologias de processo e definindo processos robustos, conseguir com que vocês tenham uma segurança maior em relação a alavancar a usina e trazer o investidor para dentro dela. Por que a gente fala isso? A gente acredita que quanto mais robusto você vai mostrar o empreendimento para o seu investidor, mais fácil vai ser de você conquistar ele e trazer ele para perto de você para estar colocando esse recurso no empreendimento. Então, um resultado mais macro, né, em relação ao departamento de usinas exclusivamente, né, o que eu faço parte, a gente teve aí um crescimento de aproximadamente 200% no ano de 2022 até o momento atual, né? E o número de colaboradores, então, aí triplicou. A gente também, esse ano, já está aumentando as salas lá, porque a ideia da WEG, como um todo, é cada vez entregar soluções mais robustas como EPCista, né? E também contribuir com os parceiros EPCistas no mercado, com processos, com otimizações e com melhorias em relação às implantações do empreendimento. A gente acredita que, auxiliando os parceiros e fazendo com que as execuções sejam cada vez mais robustas, a gente vai estar incentivando o mercado como um todo e auxiliando também na alavancagem do nosso mercado de energia solar. Basicamente é isso, pessoal. Então, eu agradeço aí pela atenção de todos. Não vou me alongar no tempo aqui, mas eu fico à disposição para conversar com cada um depois, tirar eventuais dúvidas, conversar sobre possíveis cases, sobre possíveis melhorias também que a gente pode estar auxiliando vocês e também esclarecer aí qualquer dúvida que ficou sobre a minha apresentação. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando. Agora eu passo a palavra ao Utility Scale Solar PV Projects da Sungrow, o Matheus Medeiros. Alô, oi. Tudo bom, pessoal? Bom, eu tenho esse nome bonito do cargo aí, mas eu sou coordenador técnico da engenharia, focado em geração centralizada. Então, trabalho com o time lá desde a parte de pré-vendas até implantação. Então, toda a estruturação técnica do negócio a gente acaba participando. Então, eu vou trazer aqui uma visão mais técnica de tudo que está sendo falado aqui hoje, e principalmente com um foco muito grande na autoprodução e mecanismos para o constraint off. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Sungrow, mas já focando nesses momentos marcos da nossa história que permitem com que a gente consiga entregar uma tecnologia que vai viabilizar aí todo
desde o ponto de vista técnico, toda essa parte comercial que tem sido comercial e regulatória que vem sido falada, tá? Então, a Sungrow hoje ela tem mais de 13 mil funcionários e 40% deles dedicados ao P&D. Então, nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Então, a gente tem esse investimento muito forte, realmente, na questão do desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias. Inclusive, fazemos parte do top 50 empresas mais inovadoras do mundo, tá? De acordo com a Forbes. Dentro de toda essa inovação, nós estamos sempre falando de energias renováveis e novas tecnologias, como foi falado, né, que a gente está no momento chave da energia elétrica, né, que temos outras formas de consumo, novos consumidores, temos mais aplicações behind the meter, então acaba que hoje no Brasil nós estamos focados no solar, mas nós temos diversas áreas que podemos também trazer para cá à medida que o mercado vai avançando, como por exemplo na Latinoamérica a parte de baterias já está muito forte, tá? Dentro dessa trajetória, eu vou falar só de um ano específico, que é o ano de 2020, que nós temos o primeiro sistema de ESS em 1.500 volts. Aqui a gente está com Edson, né, nessa parte aqui, na corrente contínua, que a Sungrow desenvolveu um produto justamente para trabalhar em conjunto com a parte da energia fotovoltaica, né, em 1.500 volts. Já vocês vão saber a importância disso, né? Então, todos esses hubs de tecnologia e de produção se encontra na China. Temos fábricas também na Índia, na Tailândia, por uma questão de atendimento geopolítico, né, para evitar problemas aí com os Estados Unidos, talvez. E tanto produção, tanto de inversores quanto de baterias. Então, a Sungrow ela é hoje o principal fornecedor, o principal desenvolvedor de tecnologias na parte de eletrônica de potência para energias renováveis, tanto baterias quanto controladores, seus controladores e os inversores de fotovoltaica. Bom, e agora eu vou falar de um tema muito... Trazer uma tecnologia que a Sungrow já é líder há muito tempo no mercado. Foi falado aqui, né, que o Brasil está muito atrasado, né, quase 30 anos atrasado na liberação do mercado. Então, é a situação. Então, a gente pode tirar proveito disso, porque tudo lá fora já se desenvolveu para essa realidade e a Sungrow participou desse desenvolvimento lá fora e, através do time de engenharia, a gente tem um time de engenharia bem sólido aqui no Brasil também. Nós estamos participando de todas essas plenárias, inclusive, essa semana, o Dr. Rodrigo tem uma participação genial, né, lá na Câmara, que para a gente considera que é um marco histórico do armazenamento no Brasil, né? Então, nós podemos, desde um ponto de vista técnico, se adequar aqui a tudo que está sendo discutido aqui no Brasil, com todo esse sucesso que nós temos em outros países, né? Então, um dos pontos mais importantes que quando a gente está falando de autoprodução de grande escala é todo tipo de autoprodução, né? A gente tem que se adequar à carga que nós estamos trabalhando. E quando a gente está falando de energias renováveis, a gente tem um limitador, que é o fator de capacidade das plantas. Se a gente pegar aí pegar um dado, né, do ano passado, as plantas que o fator de capacidade das fotovoltaicas vem crescendo, né? Então, o top 5 do ano passado, que inclusive tem investidores da Sungrow, ficou cerca de 30% de fator de capacidade. As eólicas têm um pouquinho a mais do que isso, mas ainda assim a gente não consegue... para a gente poder atender toda a energia ao longo do dia do seu consumidor, você teria que colocar mais potência daquilo que realmente é necessário como potência instantânea, né? Então, como é que a gente consegue aumentar esse fator de capacidade? Como é que a gente consegue ter uma curva um pouquinho mais flat, sem aumentar a potência instalada, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui, porque colocar mais potência, você vai esbarrar lá com o ONS na questão do ponto de conexão, você vai esbarrar em outros aspectos, né? Então, o ponto de conexão ali é um limitador muito grande quando a gente está falando sobre isso, além de que, numa autoprodução, você não pode injetar na rede, né? Então, você tem que fazer todo esse controle, se adequar o máximo possível para evitar você também não consumir da rede, né? Então, como é que a gente vai trabalhar nessa questão de aumentar a energia que temos disponível sem aumentar a potência instalada em AC, já passando lá para o Tesla, né? Como foi comentado ali, o que ganhou essa guerra, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com aplicações de bateria no lado CC, trabalhar a bateria, não colocar aqui no ponto de conexão, porque isso vai fazer com que eu trabalhe com uma potência instalada muito maior, né? Então, eu trabalhar com as baterias do lado CC do inversor, trabalhar com a bateria lá no acoplamento DC, né, que é chamado, hoje a Sungrow é um dos únicos que trabalha com esse tipo de solução.
E isso é um dos maiores fatores porque que eu mostrei aquele número lá que a Sungrow tem 8 anos, que é o número 1 em fornecimento de baterias, porque aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar um carregamento de CC/CA, de módulos fotovoltaicos, lá em cima. Eu consigo colocar o dobro de potência CC do que eu tenho de potência CA. E essa energia, tudo isso que seria perdido, né, normalmente, que é o clipping, né, toda essa energia que seria perdida, eu consigo armazenar nas minhas baterias. E no momento que eu tenho de maior necessidade de energia, ou até mesmo, se eu quiser ter uma curva flat, eu consigo, no lado CA, manter como se fosse uma fonte contínua. Tá? Então, eu não tenho alterações, não tenho um acréscimo de CAPEX na parte do CA. Eu somente vou conectar aqui diretamente na parte CC. Então, acho que esse aqui é um viabilizador técnico muito grande para aqueles, para o que foi falado, né, que hoje não bate a curva os momentos de maior geração com os momentos de maior consumo, né? Então isso aqui vai ajudar a ter uma arbitragem maior sem ter maiores investimentos na parte do CA. Outro ponto importante também que, como eu falei, a gente não deve numa autoprodução também nós temos que garantir, né, que a gente vai ter essa energia disponível. Então a gente tem que fazer paradas na minha planta para fazer manutenção também. Isso não é recomendável. Então, quando você for fazer uma manutenção dos módulos fotovoltaicos, o próprio inversor ele tem a funcionalidade também de fazer uma análise de curva IV. Isso no central também, o que era considerado que só o inversor Stirling fazia. A Sungrow trouxe isso para o inversor centralizado também. Então, consegue você ter a possibilidade de fazer a manutenção, fazer uma análise sem ter a parada da sua planta. Isso é muito importante também na questão da autoprodução. No slide anterior também vale também para a questão das microgrids, né, que necessitam a confiabilidade de estar confinada ali naquele ambiente. Então, você ter essa possibilidade de fazer a manutenção sem parar a sua planta também é muito importante. Tá? E, por último, na questão... eu trouxe só alguns pontos, poderia falar o dia inteiro sobre considerações técnicas para a autoprodução, mas um outro ponto também é a questão de você ter a possibilidade de comissionar a sua planta sem ter uma rede também, ou sem depender da sua rede. Então, o inversor da Sungrow também tem a possibilidade de que a gente consegue, antes que a subestação está pronta, ou, no caso, eu não quero consumir energia da rede para fazer meu comissionamento, não quero usar a rede para fazer o comissionamento, eu vou criar uma rede entre os inversores, eles vão ser formador de rede, que é o momento para o comissionamento, né, porque o inversor tem a proteção anti-ilha, se ele não detecta que tem uma rede ali, ele vai sair de cena, mas para o comissionamento eu desativo essa proteção, crio uma rede por si só, e aí eu consigo fazer esse comissionamento de uma forma mais efetiva, e sem também, às vezes, se não tem a rede, você se recorre a um gerador diesel, que já vai contra tudo que a gente está falando aqui. Né? A Sungrow realmente está focada, a missão da Sungrow é energia limpa para todos, então tudo que nós fazemos aqui é direcionado nesse sentido. Tá? Bom, só queria trazer essa parte um pouco mais técnica, em complemento aqui do painel, e passo a palavra aí já para o próximo orador. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus. Nós agora vamos ouvir o CEO da PV Operation, o Siqueira Neto. Boa tarde novamente, pessoal. Cumprimento aí os colegas. Passa a luta aqui. Nada. Bom, eu vou trazer a contribuição aí do que a gente vive no nosso dia a dia lá. Tantos especialistas aí falando sobre o mercado livre, tarifação, o processo comercial, né? E a gente vai entrar no âmbito aí, acho que de conexão com a Absolar, com a energia solar, aí, especificamente, falando de autoprodução. Né? Então, né, o tema aí principal, né, que a gente vai abordar é como mitigar o risco do autoprodutor fotovoltaico. Bom, eu estou aí no setor há 11 anos, né, fui fundador da Elect Solar, que foi a empresa, uma das primeiras que fizeram treinamentos do setor e veio acompanhando a evolução do setor ao longo desses anos, com seus treinamentos e tal. E a gente foi vendo, né, esse comportamento do mercado, em termos de quais são as especializações necessárias ao longo do tempo. Quando a gente começou, era a instalação em telhado, né, assim, ensinar o cara como instalar um telhadinho ali,
e depois fazer projeto, e depois foi indo para comissionamento, mapeamento com drones, e aí a gente vê toda essa evolução. Então, pegando até o gancho do que o Fernando falou, essa questão de drenagem, hoje em dia, é um grande problema. A Electrosolar tem até uma semana de drenagem, tanto que o mercado está pedindo por isso. E essa questão também da operação e manutenção, a gente vê que, hoje em dia, operar as usinas de forma correta e dar o retorno financeiro necessário, esperado pelos investidores, é uma das principais dores do nosso setor. Aí. Então, assim, o autoprodutor é considerado um agente gerador, né, pela Câmara de Comercialização. Então, o que é importante que a gente vai abordar aqui? Essa medição da geração e medição de consumo. Então, falando um pouco aí de forma mais ampla, né, quais são os benefícios de ser um autoprodutor? Independência energética, questões de sustentabilidade, que falamos bastante aqui já, né, ESG, redução de custos e compra e venda no Mercado Livre. Então, você está disponível para preços mais interessantes, né? E quais são os riscos, né, de um autoprodutor, né? Acho que o principal é a exposição ao PLD em caso de falta de energia. Eu não sei se é claro isso para todo mundo, que, né, na GD você vai perder aquela energia gerada, você vai perder o dinheiro. Agora, no Mercado Livre, você pode, né, ter um prejuízo muito grande se a tua usina não performar como você projetou para ela performar. Então, você vai ter ali aquela parcela que você deixaria de comprar, você tem que realmente deixar de comprar. Você não pode ter que depois, por uma indisponibilidade da usina, uma baixa performance, ter que comprar essa energia, né, no PLD. Então, assim, isso tem a ver com o quê? Com o desempenho da usina e mudança de padrões de consumo. Então, tem que medir a carga, né? Eu vou falar, então, sobre os indicadores, tá, que a gente usa para que a usina seja bem operada. Fazendo um apanhado geral, depois eu entro brevemente em cada um. Então, os principais aí, tem bastante termos, tá, bastante coisa, mas assim a gente elencou alguns aí do dia a dia. Disponibilidade da usina, a performance ratio, ou taxa de desempenho, a geração de energia em si, o rendimento ou produtividade, em inglês yield, energia esperada e o consumo. Então, falando de disponibilidade, ele é visualizar a capacidade do sistema de operar plenamente. Então, isso é um indicador que daí você considera as paradas da usina. Você pode tirar da conta paradas por motivação da rede ou não, mas aí a ideia é você entender cada componente da usina, trackers, inversores, relés, o que causou a parada da usina aí em horas ao longo do mês. Tá? É uma informação bem importante. A performance ratio, que é o melhor indicador, talvez, né, está sendo discutido isso atualmente, mas é o mais aí, consolidado, vamos dizer assim. Ele permite entender a geração, tirando da equação a irradiância. Então, você entende realmente a produção da usina indiferente do que chegou de sol. Tá? E aí você vai simular em software, né, para chegar na performance ratio alvo, e depois você vai medir para entender como a usina está performando. Aí são imagens, tá, da nossa plataforma, relatórios que a gente gera, são dashes reais da PV Operation. Tá? A geração de energia em si, então, e aí a gente abre por inversores, dá para abrir diversas formas dessas informações, né? Então, a gente acompanha a energia, e aí por quilowatt-hora mês, ou megawatt-hora mês, ou ano. O rendimento, né, que é uma métrica de quilowatt-hora por quilowatt-pico por mês, então é uma métrica de produtividade por capacidade instalada, é uma métrica importante também. E energia esperada, que basicamente se coloca o prognóstico ali, no PVSys, PVSol, algum simulador, né?
e você compara ali diariamente, mês, ano, como está sendo a produtividade, a geração de energia em relação ao esperado. Então, assim, esses foram os indicadores. Agora eu vou entrar um pouco nessa questão da medição. Tá? A gente consegue fazer essa medição setorial, tá? Com os TCs. A gente consegue fazer uma medição de fronteira, tá? Lá no medidor da concessionária, tanto para a GC, para a GD quanto para o Mercado Livre. E a gente tem data loggers que integram todos os dispositivos da usina, tá? De relés, disjuntor, tracker, estação solarimétrica. Vou mostrar um diagrama ali para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente faz toda essa telemetria, e eu costumo dizer o seguinte, que assim, eu faço uma analogia com um paciente que chega mal no hospital, né? Ele chega mal, quer entender o que está acontecendo, o cara vai tirar o pulso aqui, a oxigenação no dedo, você vai ter, talvez, um diagnóstico não preciso. Agora, se você levar ele para a UTI, tirar o sangue, colocar aquele monte de equipamentos, você fazer ultrassom, fazer um monte de exame, você vai entender. Então, assim, uma usina solar, de forma análoga, seria isso. Você tem que ter medidores, você tem que ter sensores na usina para você entender a saúde dela. Ponto. Se você não tiver sensores na usina, você não vai entender direito o que está acontecendo com ela e quais são os motivadores da performance dela, ou da baixa performance dela. Então, a PV Operation aí se apresenta como a sua parceira na autoprodução. A gente é especializado na operação de usinas, temos mais de 2 GB na plataforma. A gente é um sistema supervisório completo, do zero. Tá? Assim, e integramos outros escadas também. Temos clientes que têm diferentes escadas, né? Ao longo dos anos, no escada X, Y, Z, a gente consegue integrar todos esses escadas e levar para um nível de BI, de análise de inteligência, os dados. Recentemente, integramos com o CFTV e sistemas de segurança patrimonial. E a gente acompanha, então, tanto a geração quanto o consumo da usina. Então, a gente faz aí uma plataforma de gestão de dados de energia de forma unificada, um ecossistema que a gente integra com parceiros também, por API. Se tiver algum ponto que a gente não faça, a gente tem algum parceiro que ele é super especializado, então, através da gente, vocês conseguem ter uma solução completa da aquisição do dado, do sensor, até a análise dos créditos de rateio lá na ponta. Aqui eu já passei, então a gente integra todos os equipamentos, estação solarimétrica, relés, trackers, multimedidores, medidor de fronteira, bateria. E também fazemos comando remoto, né, de religamento, de disjuntor, relé, tudo isso a gente consegue fazer remotamente, tá? Desonerando muito um homem-hora de ir a campo e tudo isso. Tá? Esse aqui é um exemplo do nosso BI, tá? Uma imagem ilustrativa de como funciona. E, para finalizar, eu gostaria de apresentar o nosso último projeto aí da PV Operation, que a gente fez um evento segunda-feira agora na sede da XP Investimentos. Reunimos grandes geradores de GD aí para fazer um grupo de trabalho em gestão de ativos. E fica aí até o convite, Rodrigo, para a gente ver se consegue fazer uma aproximação com a Absolar. Reunimos o pessoal ali, tinha 6 GB, quem estava ali na reunião juntos, e para tratar dos desafios do OIM. Tá? E a segunda reunião desse grupo de trabalho vai ser durante o 360 Solar em Florianópolis, dia 7 e 8 de novembro. Então, só para terminar aqui, esse é o mapa. Tá? A gente pega da ANEEL essas usinas, né? Não tem nada a ver com a PV Operation, é outro módulo. A gente pega da ANEEL, a gente posiciona elas, a gente pergunta para os geradores para eles dizerem quais equipamentos eles têm na usina, quais tipos de módulo, quais tipos de inversor, quais tipos de tracker. Homologa parceiros de manutenção, parceiros de segurança, parceiros que querem trabalhar em conjunto partes sobressalentes, né, spare parts, e a gente cria, numa lógica de SLA, assim, filtros para fazer um matchmaking entre os parceiros e dar uma otimização para o setor, que a gente entende que agora é hora de ganhar
no OPEX, né? Ter eficiência no OPEX. Então, fica aí também o convite para os geradores. Quem quiser entender mais do projeto, participar, por favor, nos procure. É isso aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Donato. Donato, me desculpa, olhei para o Donato. Siqueira, perdão. Pessoal, alguém perdeu esse fone lá fora. Infelizmente, não tem a marca aqui, mas eu posso dizer que é o lado direito, foi lá fora. Pois é, então dá uma olhada aí, às vezes você só está com o lado esquerdo, está aqui comigo, aqui na frente, tá bom? Então, por favor, deem uma olhada aí. Agora eu passo a palavra, muito obrigada, Matheus, à diretora de Assuntos Regulatórios da Comerc Energia, Ana Carla Petti. Petti, né, Ana? Petti. Petti. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, agradecer o convite da Absolar por estar aqui nesse evento. E dar boa tarde também, cumprimentar a Dornelas e os meus colegas panelistas. Bom, antes de iniciar minha apresentação, queria comentar brevemente sobre a Comerc Energia. A Comerc Energia é uma plataforma de produtos e serviços relacionados a energias renováveis, oferecendo aí produtos de geração distribuída, geração centralizada, inclusive desenvolvimento de autoprodução, comercialização de energia e demais soluções como eficiência energética, gestão de consumidores livres e outros geradores, e também telemetria. Bom, minha missão aqui ficou falar um pouco mais detalhadamente sobre os modelos de autoprodução em comparação com a contratação de energia no mercado livre. Mas o que é importante comentar, né? Que um consumidor de energia elétrica hoje tem, além do suprimento pela distribuidora como um consumidor cativo, possui algumas opções, dentre elas a geração distribuída, migrar para o mercado livre, desenvolver autoprodução. E não existe uma única solução adequada para todos, para uma classe específica de consumidor. A melhor solução ela é específica para cada unidade consumidora. Até mesmo dentro de um grupo econômico com várias unidades consumidoras, às vezes, um grupo de unidades consumidoras tem uma solução mais adequada, que vai ser diferente de outro grupo de unidades consumidoras. E o que vai dizer isso é uma análise bastante completa dos propósitos e finalidades também daquele consumidor, que, em geral, se parte de se obter uma economia na conta de luz, mas também, até como a Inês, se não me engano, a Inês falou no painel ali das 15 horas, que hoje também existe uma preocupação muito grande de consumidores com relação a ter a certeza que está adquirindo energias renováveis, né? Então, a gente olha aspectos como requisitos regulatórios para aderir a uma determinada opção, olha também as soluções técnicas existentes versus a disponibilidade de investimento que aquele consumidor tem e uma expectativa de retorno. Então, em geral, a primeira análise bom, vou permanecer no cativo ou no livre, considerando que no cativo, aliás, para acessar o livre, né, já existe um requisito regulatório que é da carga. Então, isso já foi bastante explorado. Hoje, somente consumidores que são conectados em média e alta tensão que podem acessar esse mercado livre. Então, aqueles que não podem acessar esse mercado, a comparação vai ser o mercado cativo versus geração distribuída. Não vou falar aqui do modelo de geração distribuída, porque não é o foco aqui desse painel. Tá bom? Bom, indo então, para o mercado livre, então, existem dois modelos possíveis, que é a contratação no mercado livre, né, que enfim, esse consumidor ele vai fazer uma negociação, seja diretamente com o gerador, seja com um comercializador, vai estabelecer diversas condições comerciais que serão pactuadas em um contrato de compra e venda de energia, ou PPA.
Nesse modelo, não é necessário nenhum investimento em nenhum ativo de geração por parte do consumidor, e o que é estabelecido é a quantidade de energia que vai ser comprada, o prazo de suprimento, a curva de preço que vai ser aplicada, o índice de reajuste, hoje em dia a moeda, né? Hoje em dia já não tem só contratos firmados em reais, tem contratos firmados em dólares também. E esse consumidor também ele pode estabelecer algumas ferramentas aí de gestão desse montante contratado versus o consumo dele, que são, basicamente, aí as ferramentas de sazonalização, modulação e flexibilidade. E o risco de geração ele também não sofre, porque, em regra, esses contratos de compra e venda de energia já têm um montante de energia estabelecido para ser entregue. Bom, um outro modelo, então, é a autoprodução. Ao invés de se adquirir essa energia de um terceiro, o consumidor ele pode optar por produzir a sua própria energia, toda ela ou parte dela. E existem alguns modelos para fazer isso, né? Bom, primeiro, o que motivaria, então, o consumidor a buscar esse modelo de autoprodução? Mais uma vez, buscar alguma, em geral, né, buscar mais uma redução do seu custo de aquisição de energia. Por quê? Na autoprodução, tem uma parcela de encargos, que o Donato explorou bem, que os consumidores, seja cativo ou livre, eles pagam, mas quando o consumidor livre ele passa a produzir a sua própria energia, ele deixa de ter a incidência desses encargos na parcela que é autoproduzida. Bom, dentro do modelo de autoprodução, então, uma vez tomada a decisão de olhar esse modelo, de estudar esse modelo, esse consumidor ele passa por uma jornada de entender as possibilidades que ele tem para fazer essa autoprodução. Então, aqui a mais antiga, né, e a mais tradicional é o consumidor desenvolver um empreendimento de geração ou comprar um projeto de um desenvolvedor, mas ele mesmo fazer toda a implantação, correr todo o risco da obra dessa usina e ser o titular dessa usina perante a ANEEL, sendo ele responsável por todas as obrigações e detentor de todos os direitos de ter uma autorização para explorar um ativo de geração de energia elétrica. E, nesse modelo, desde o dia 0, né, desde o dia 1 do projeto, é esse consumidor que vai ser responsável pelos investimentos, pela captação de um financiamento para poder colocar esse empreendimento de pé. Quando a usina entra em operação, vai ser responsável por operar essa usina, por gerir o OIM dessa usina. Então, esse autoprodutor ele fica responsável por todo esse projeto e corre risco de todo o projeto, desde ali da época da construção e viabilização desse projeto. E, uma vez esse projeto entrando em operação, ele continua correndo o risco ali da geração, da quantidade de energia que vai ser gerada. Né? Então, seja em função da performance do parque, seja em função da disponibilidade do combustível, do recurso natural, né, que é a fonte primária de energia daquele parque, seja por motivos de constraint off. Então, ele vai correr o risco, ele não vai ter certeza de tudo que ele previu lá no projeto dele vai se realizar ali ao longo dos anos. Bom, em contraposição a esse modelo de usina própria, existem dois outros modelos, que é o modelo de arrendamento e o modelo por equiparação, que o Dornelas comentou brevemente ali na abertura, que é o que a gente aqui está chamando de SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Nesses dois modelos, o que eles têm de similaridade é que esse consumidor não necessariamente ele vai correr o risco de construção e vai ter um desembolso inicial ali para poder colocar esse projeto de pé. Né? Então, tem uma empresa que vai desenvolver o projeto, vai implantar o projeto, mas não dá para a gente falar que esse consumidor não participa desse investimento ou não participa do OIM desse investimento, porque, na prática, o arranjo jurídico que está por trás desses dois modelos e da própria precificação do produto
Ao final, ele vai ter que viabilizar a construção daquela usina especificamente e vai ter que viabilizar o OIM dessa usina ao longo da vida dela. A diferença entre o arrendamento e a equiparação por meio de uma sociedade de propósito específico é que, no arrendamento, quando a usina já está no momento de entrar em operação, o consumidor ele passa a ser o titular da outorga de exploração dessa usina. Então, essa usina vai ser explorada em nome dele, ele sendo o único detentor de todos os direitos e obrigações dessa autorização para explorar esse ativo. Já na equiparação, o titular da outorga vai ser essa sociedade de propósito específico, que vai ter como dos acionistas esse consumidor autoprodutor. Bom, a diferença de um ou outro, aí seria bastante extenso para a gente explicar aqui, mas o que eu posso adiantar existem diferenças com relação aos instrumentos jurídicos firmados com o outro e também algumas diferenças na forma de contabilizar em termos contábeis, em alguns efeitos fiscais, em um modelo ou outro. E que também não dá para dizer que um modelo é melhor em detrimento do outro, porque, de novo, vai cair na análise específica de cada consumidor. Tá bom? Agora, em todos os casos, também vai correr o risco da geração. Quer dizer, não, esse consumidor ele vai estar suscetível à performance do parque, ao recurso natural, enfim, e ao constraint off também. Bom, por fim, o que eu queria trazer também são alguns pontos de atenção, também que o Dornelas abordou um pouquinho. A gente está vivendo um ambiente regulatório que está avesso a subsídios, e aí, como eu comentei, o autoprodutor ele deixa de ter a incidência dos encargos naquela parcela que ele autoproduz. E, em função desse momento de aversão a subsídios, existe aí uma provável restrição aos modelos de autoprodução de energia. Então, a gente já vê esse movimento ali desde 2022, quando foi publicada a última versão não oficial do PL 414, que a gente nem sabe se ele vai, em algum momento, voltar a tramitar. Mas, desde então, também existem algumas discussões no próprio Poder Executivo, de sair algum decreto que faça também alguma limitação, principalmente no modelo por equiparação, exercido ali por sociedades de propósitos específicos. E esse cenário é bastante ruim, porque traz uma insegurança jurídica para esse modelo de autoprodução, porque não sabemos exatamente quais serão as mudanças. Muito se fala em delimitar a carga mínima, que hoje até já existe para o modelo de equiparação. Hoje, no modelo de equiparação, a energia que é gerada nesse ativo de geração pode ser alocada para qualquer unidade consumidora, mas só vai ter o efeito da não incidência de encargo em unidades com carga maior do que 3 mega, individualmente. Esse é um limite, por exemplo, que está se discutindo que pode ser elevado, assim como uma possibilidade de ter uma participação inicial mínima no capital social da empresa. Então, a gente vem ouvindo isso, discutindo isso, debatendo isso com as entidades competentes para discutir o assunto, mas não sabemos ainda, enfim, quais serão as mudanças e se haverá um tempo de transição, principalmente por preservar os arranjos já firmados e que levam tempo para serem maturados, principalmente esses arranjos de arrendamento e sociedade de propósito específico. Bom, cheguei ao fim da minha apresentação. Obrigada. E na Comerc a gente fica à disposição para conversar, para quem tiver interesse de entender melhor a economia e quais são as soluções mais adequadas para cada unidade consumidora. Obrigada. Dornelas, a palavra é sua. Creio que as perguntas já chegaram para você. Então, vamos lá. Sim, obrigado. Nós já temos aqui as perguntas da plateia, eu agradeço pela gentileza. Eu vou fazer aqui uma escolha, são muitas, então eu peço já desculpas. Eu vou ter que escolher algumas para que nós possamos fazer um debate aqui.
Eu vou começar perguntando inicialmente para o Donato e para a Ana, ou para a Pet, como eu prefiro chamar, um exercício aqui de futuro. Como que vocês enxergam o futuro da autoprodução face ao que nós estamos discutindo aqui, a abertura ou a ampliação do mercado livre, que vai acontecer, em que o consumidor vai ter mais poderes, né? Vai ser super poderoso, ele vai poder ter um cardápio de opções, passando por geração distribuída, mercado livre, obviamente comprando energia solar, né? Aqueles mais avessos podem, inclusive, permanecer no mercado cativo, também comprando energia solar no mercado regulado. E também a opção de autoprodução. Então, essa pessoa que fez a pergunta, gostaria de ouvir de vocês em relação a estes desafios e oportunidades para a autoprodução face a esta mudança que está se avizinhando. Eu vou começar pela Pet dessa vez, se você permitir. Tá bom? Com certeza. Bom, a gente tem uma visão bastante otimista, né? A oportunidade ela é cada vez mais crescente e eu acho que o grande desafio é como comunicar todas essas opções para o consumidor, para que essa escolha ela seja bastante consciente. E faça sentido para ele depois, né? Que ele consiga observar o atendimento ao propósito dele. E aí eu entendo assim, a abertura de mercado para a autoprodução ela vai abrir mais oportunidade, mas também não impede de conviver com uma geração distribuída. De novo, aí volta para o início da minha apresentação, que é bom que o consumidor tenha diversas opções e que seja feita uma análise aí bastante profunda e complexa, mas certamente ali na frente, quando a gente começar a entrar no varejo mesmo, certamente terão algoritmos para se fazer essa conta, né, e chegar na solução mais adequada, que traga essa melhor solução para ele, do ponto de vista ótimo, seja da economia, seja porque quer ter um produto 100% de uma energia renovável, né, como o Donato mostrou ali da Octopus, que tem um produto específico de energia renovável. Então, acho que o desafio aqui vai ser simplificar a linguagem para o consumidor e fazer essa abordagem comercial, que até teve um colega no painel anterior que falou do custo de aquisição do consumidor, né? Que a gente vai tendo uma capilaridade maior para atingir esse consumidor, mas tem que ter essa linguagem simples, essas ferramentas de captação, para se chegar na solução mais adequada para ele. Bom, o futuro pode ser qualquer prazo, certo? Qual que é a nossa visão, né? Pode. É que tem algumas coisas já acontecendo, né? Eu vou falar o prazo, vou fazer uma viagem do futuro já com coisas que já estão acontecendo. Na nossa visão, para onde vai o setor mesmo, a gente tem que olhar para o consumidor, né? Porque cada vez mais ele está tendo a opção de escolha. E nessa hora de fazer a escolha, tem duas coisas que a gente vê que o consumidor não suporta, né? O consumidor não suporta ser interrompido, né, a todo momento, ter as falhas. Os consumidores, principalmente os industriais, né, que têm plantas inteiras para fazer setup de máquina e tudo, uma piscadinha que dá na rede, né, é algo muito crítico, são horas e horas para retornar à produção, é prejuízo, né, é perda de capacidade realmente você tem um gasto ali com mão de obra parada, gente parada, fábrica parada, matéria-prima sendo jogada fora. Então, tem um apelo muito grande por qualidade. E, além disso, tem a questão do custo, né? E não só o valor do custo, mas a questão da previsibilidade, né? Hoje em dia, a hora que a gente fala de tarifa, principalmente da tarifa regulada, ela está cheia de surpresas ali, né? E a gente não vê um grande movimento de trazer ganhos reais de produtividade. Então, a hora que a gente vê essas discussões que estão tendo, olha, vamos pegar o dinheiro não sei de onde, tampar um buraquinho aqui, vai reduzir um pouquinho, a gente está vendendo o almoço para comprar a janta, daqui a pouco sobe de novo, é o que aconteceu com o PiscoFins, aconteceu com conta Covid, aconteceu com conta escassez, com conta CR, né? Então, essas coisas estão se acumulando. Então, a gente vê o consumidor buscando soluções onde ele minimiza o custo dele,
e ele busca também qualidade. Então, do ponto de vista assim mais extremista e fundamentalista, é o consumidor passar a usar a rede como um último recurso, e não como primeiro recurso, e ele se proteger disso de que jeito? Gerando a sua própria energia e trazendo mecanismos que garantam que essa geração que é mais pode ser, né, mais instável ou volátil, quando ele faz sozinho, né, com mais segurança, ou com bateria, com gerador a gás de backup, ou com gerador até a diesel de backup para não ser ligado, mas tem muita gente fazendo isso. E só para ver por que a gente acha isso, tá? Se a gente for andar um pouco pelo mundo, né, existe já uma associação, que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, que chama Australian Off-Grid, né, que são a associação dos consumidores que decidiram se desligar da rede. E por que eles fizeram isso? A rede, lá, a Austrália é um país grande com pouca gente, né? Então, tinha muitos lugares que a rede era muito longa para chegar no consumidor e tinha muita falha, ele vivia no escuro. E muita diferença de preço entre dia e entre noite. Então, ficava muito caro qualquer deslize no consumo nos horários de pico. E os consumidores... e tem mais um detalhe, né? O pessoal de bateria foi esperto. Eles fizeram umas baterias com design super avançado, né? A bateria da Tesla parece uma asa de avião e tal. O cara coloca a bateria na parede pelo lado de fora da casa, para mostrar que tem, né? A gente viu uma outra bateria da Hitachi que parecia assim uma caixa dessas que... Era uma caixa, né? Mas parecia tipo uma arca de Noé, um negócio bonito, assim, super sofisticado, com umas luzes e tal. O cara botava na varanda para mostrar que tem. E se desliga da rede, com energia solar e com essas baterias. E, em últimos casos, o pessoal colocando um gerador a gás, né, mas como não tem muita tubulação de gás, né, nessa rede desses lugares menos com densidade populacional menor, colocava um gerador a diesel, que é para os casos realmente que você fica muitos dias sem luz, ou tem uma falha, alguma coisa, muitos dias sem sol, e tem uma falha, alguma coisa. Então, a gente vê o consumidor indo muito nessa visão mentalista para resolver o seu próprio problema. Aqui, essa questão hoje dos encargos, né, o consumidor, eu vou fechar, o consumidor não pagar encargo não seria nada impactante se o encargo fosse baixo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva aqui de trabalhar para reduzir estruturalmente os encargos, mas é uma história mais longa. Mas, atualmente, o caminho é virar autoprodutor, gerar sua própria energia, mitigar o risco das variações de tarifa e ir se preparando rumo a essa fundamentalista de resolver os seus próprios problemas, virar um off-grid. Né? Deixa eu só complementar. Hoje, né, quando se fala em restringir o modelo de autoprodução, na verdade, o que se pretende tratar é o sintoma e não a doença, né? Então, nessa linha... eu vou fazer até o sintoma, gente. Se a gente pegasse hoje, tira uma foto do sistema e fala, gente, todo mundo que tem autoprodução vai ter que pagar o encargo, né? O consumidor residencial ia haver uma redução de 0,5% na conta, tá? E o consumidor residencial baixa renda de 0,3% na conta, 0,2%, porque ele não paga já CDE nem Proinfa. E o consumidor industrial, que vai passar a pagar o encargo, né, vai ter um aumento ali de 40%, 50% na conta. Então, assim, hoje uma medida dessa, né, teria um baita impacto na indústria e não aliviaria em nada a conta das residências. Tem muita medida que tem mais impacto na baixa tensão e que pode promover mais esse alívio na conta de luz, né? O ICMS de 30%, 17%, ser limitado em 12%, por exemplo, 10% é muito mais eficiente, né? Mas a gente sabe que está difícil o pessoal encarar essa briga. Né? Bem, obrigado por compartilharem a visão de vocês em relação ao futuro. A beleza do nosso painel foi que ele misturou conceitos regulatórios, comerciais e também operacionais. Então, para vocês que trataram mais da parte operacional, especialmente Matheus, Siqueira e Fernando, que é quase casa-sol, né? Mas é casa-sola. Eu gostaria de ouvir de vocês qual é o principal desafio que vocês enxergam do ponto de vista operacional e se vocês têm alguma ferramenta a oferecer que possa enfrentar esse desafio. Bom, vou começar então. Acho que um dos principais desafios que a gente vai enfrentar para essa questão principalmente da questão da autoprodução, que a gente está fazendo a energia que nós mesmos estamos consumindo, é a questão da confiabilidade dessa energia e você ter um fator de capacidade adequado com o seu consumo, né? Você não ter que ter uma potência de planta muito
muito grande para você, uma potência C, uma potência de conexão muito grande, principalmente nas modalidades remotas, para você atender ali a sua carga, né? Então, por isso que eu trouxe aqui na apresentação essa questão do acoplamento CC de baterias. A Sungrow realmente ela se aproveitou muito. Você mencionou a Austrália, a Sungrow também tem uma posição muito forte na Austrália, porque a gente faz a parte da bateria e também fazemos a parte do controlador da bateria. Então, às vezes, a gente pega a bateria de outra marca e faz o controlador dela, né? Então, dar essa segurança, né, para o fornecimento e não aumentar a potência CA para você poder ter um fator de capacidade adequado para a sua carga. Eu acho que esse é um dos pontos mais críticos para a gente garantir essa continuidade desse mercado. E as baterias são uma das formas com um tempo de resposta mais adequado, com uma previsibilidade mais adequada, e principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, né, que um refrigeramento líquido da bateria que vai elevar o tempo de vida útil dela ao extremo. Então, tudo isso eu acho que soma. Também a questão das baterias LFPs, que permite uma profundidade de descarga de quase 100%. Então, tudo isso vai somar para que a gente tenha um fator de capacidade bem elevado, que, inclusive, é um dos KPIs que a gente considera que é bem importante também numa planta de geração de energia, para garantir esse fornecimento aí, principalmente a quem está mais exposto ainda se eu não tenho minha própria produção, estou exposto ao preço externo. Então, principalmente para esses produtores, eu acho que seria mais impactante. Bom, o que eu sempre penso é o seguinte, que a autoprodução junto à carga ela é bem interessante para evitar alguns problemas, tipo ou minimizar o constraint off, por exemplo, né? Então, se você faz essa junto à carga, na verdade, o que você está exposto é só ao que for exportado. A ideia é que você fique ali behind the meter e use essa energia né, autoproduzida junto à carga. Então, e falando assim, entrando mais em questão de ter pontos operacionais, ao se modelar a usina, né, a capacidade dela de geração, a gente percebe aí que está tendo muito erro, muito problema com os prognósticos de geração. Tá? Então, assim, o pessoal vai lá, utiliza algum software, né, o mais comum aí, o PVSys, por alguns principais fatores, né, alguns talvez até estatístico, de não compreensão disso, o que quer dizer o P50, o P90, o P99, você dimensiona ou gera uma expectativa errada no investidor, né, nessa produção da energia, que depois a usina nunca vai atingir aquela geração esperada. E isso, no Mercado Livre, entra naquele problema que eu comentei ali, depois você ter que ser penalizado ao pagar energia no PLD. Então, assim, ele é um problema ainda maior quando se pensa nessa autoprodução no Mercado Livre. Em GD, eu diria que assim, muita usina não está atingindo essa expectativa, tá? Seja por prognóstico muito otimista, base de dados de radiação inadequadas e indisponibilidade proveniente principalmente, né, da rede, tá? De trackers e de inversores. Seguindo nessa linha até que o Siqueira comentou aqui conosco, para mim o principal desafio é fazer com que o ativo, de fato, gere energia, tenha performance ao longo do tempo, né, da modelagem financeira. A gente vê aí muitos ativos hoje sendo construídos olhando muito mais para o aspecto de equipamento e não da execução do empreendimento. E a gente já vê aí dados lá de fora, dos Estados Unidos principalmente, onde a gente consegue enxergar alguns ativos que, como o Siqueira comentou, tem uma perspectiva de performance muito acima do que, de fato, está sendo executado. Então, é um processo que eu acredito que os investidores devem ter muita atenção na hora de definir conceitos, de definir soluções, de olhar, sim, para os equipamentos, é extremamente importante,
equipamentos de qualidade, equipamentos confiáveis, mas olhar também para o aspecto construtivo e de execução do empreendimento, porque a gente sabe que não é um ativo para gerar energia há 2, 3 anos, né? Senão a modelagem financeira não vai ficar de pé no final do dia, e aí todo o investimento ele vai por água abaixo. Muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas aqui para os nossos feras. Podemos sair.